queria que quem tem seguido essas mensagens diz amém. Quem tem sido abençoado diz amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre a igreja de Pérgamo. Vai lá comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Quero mostrar uma igreja que tinha a parte boa, a parte ruim dela, a parte positiva, a parte negativa dela. Sempre lembrando, repete comigo assim, ó, amém? Essa palavra. Não, ninguém quer falar nada hoje, né? Vamos lá de novo. Essa palavra é para mim de maneira coletiva e de maneira pessoal. Amém? Então, pega aí. Ela foi, Jesus quando liberou a palavra, liberou primeiro, né? Ela veio profeticamente através do apóstolo João, e ela veio, igreja, para o pastor da igreja, o pastor liberou para a igreja. Por quê? Porque era de maneira coletiva e de maneira pessoal. Amém? Então, sempre lembrando, né? Então, olha para o teu irmão e diga assim: essa palavra não é para você, é para mim. Faz assim, ó, é para mim. Amém? Então vamos lá comigo. Jesus disse assim: essas são as palavras, versículo 12, Apocalipse 2, versículo 12. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Imagine, igreja, nessa igreja é onde estava o trono de Satanás. Amém? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não negou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas era o líder dessa igreja. Amém? Minha fiel testemunha foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Jesus é interessante. Eu sempre gosto de olhar esses textos onde ele afirma, ele fala 2 vezes a mesma coisa: onde habita Satanás, onde tem o trono de Satanás. Parece que ele fala para a gente não esquecer que nessa igreja habitava o trono de Satanás. Amém? E ele diz assim: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas, repetindo, algumas pessoas. Agora preste atenção, igreja. Ele está falando de algumas pessoas que existiam nessa igreja. Não eram todas, amém? Quer dizer o quê? Eram algumas pessoas, só que por elas estarem nesse posicionamento, a maneira como elas andavam, elas trouxeram um juízo para essa igreja. Elas trouxeram, amém, um juízo tremendo, igreja, bíblico, amém, que Jesus apontou para essa igreja. Não era porque era todos, mas o juízo veio sobre ela e acabou tocando muitas vidas por causa do posicionamento delas errado com relação a elas estavam nessa igreja. E ele diz assim, amém: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem pessoas, não todas, que se apegam, seguem os ensinos, a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os, repete comigo assim, ó, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, prostituição. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos, à doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Por que eu tenho que me arrepender, pastor, por causa dessa palavra? Senão, eu virei em breve até você, e eu lutarei contra você, com a espada da minha boca. Você imagina, igreja, você tem que brigar com Deus. Imagina você entrar num ringue com Deus. Amém? E ele diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito. Uau! Conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Pérgamo era a igreja mundana. Amém? Pérgamo, igreja, foi a primeira cidade a erigir um templo, amém, ao César Augusto, mas também foi o primeiro a erigir um templo a Zeus e a um deus serpente chamado Esculápio. Não vou dar para mim poder entrar muito nisso aqui, que eu quero entrar numa coisa bem específica, amém? Mas olha só, eles sucumbiram, 2 coisas essa igreja: a idolatria, e eles eram obcecados por sexo. Cara, eles eram obcecados. Totalmente, amém, obcecados por sexo, idolatria, amém, e perversão sexual, imoralidade sexual, amém, devassidão, libertinagem. Porque quando você olha na Bíblia, Paulo bateu muito com isso. Às vezes ele falava prostituição, às vezes ele falava imoralidade, às vezes ele falava fornicação, às vezes ele falava devassidão, às vezes ele falava libertinagem.
mas que numa sopa de letrinha era tudo a mesma coisa, amém? Ele estava falando, amém, da mesma coisa. Jesus, ele vem e começa a fazer o primeiro elogio para essa igreja. Ele fala assim: olha, duas qualidades desses cristãos de Pérgamo. Primeira, eles conservavam a fidelidade ao nome de Deus e também mantinham a fé mesmo na adversidade. Você pode ver lá que no versículo 13, ele diz assim, ó: eu sei onde que você vive, está o trono de Satanás. Você imagina, igreja, você congregava num lugar onde estava o trono de Satanás, amém? Mas mesmo assim, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé, nem mesmo quando Antipas, o líder dessa igreja, minha fiel testemunha, for morto nessa cidade. E Jesus vai falar de novo, para não esquecer: onde habita Satanás? Olha para o teu irmão e diga assim, para ele não esquecer: aonde habita Satanás? Vira para o lado e diga assim: aonde habita Satanás? Se nós fôssemos fazer assim, perguntar a grosso modo: aonde que habita Satanás, pastor? Na idolatria e na moralidade sexual. É isso aqui que ele estava dizendo. Aquela igreja, ela tinha doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, um ensino forte que veio na vida de alguns, não era de todos, amém? Mas por causa desse ensino, eles tomaram um posicionamento, amém, na idolatria, e automaticamente eles tomaram posicionamento na prostituição, e aquilo ali fez o quê? Entronizou Satanás no meio daquela igreja, e é onde habitava, onde vivia, amém, o trono de Satanás. Então, a Bíblia diz que Deus, ele habita entre os louvores do seu povo. Satanás, ele habita na idolatria e na imoralidade, amém, sexual. Quem está entendendo diz amém? Então aqueles cristãos se mantinham fiéis através, amém, daquela enorme perseguição. Só para você ter uma ideia, segundo a tradição, eu fui dar uma olhada, Antipas, ele foi assado vivo em cima de um touro incandescente. Esse foi o final de uma fidelidade que ele tinha com Jesus Cristo. Amém? Por quê, pastor? Porque era uma tradição, foi o preço que Antipas, o líder dessa igreja, ele pagou. Por quê? De ser fiel em meio a essa imoralidade, em meio a essa idolatria, em meio a essa entronização de Satanás, amém, sobre, amém, aquele lugar. Agora, as advertências para essa igreja, e aqui eu queria começar a colocar algumas coisas que eu quero que o Espírito Santo possa me usar essa noite. Eu queria dizer assim algo para você essa noite. Eu quando fui chamado para ser pregador da palavra de Deus, eu sempre falei para Deus: Deus, eu quero que você coloque na minha boca aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu nunca fui pregador, igreja, daquilo as pessoas gostariam de ouvir, e eu tenho plena consciência disso. Às vezes eu prego algumas coisas que a pessoa sai, cara, irritada comigo até. Fala: meu Deus, nunca mais vou naquela igreja, cara, aquela igreja é do Satanás, amém? Porque o pastor não pode falar aquilo que ele fala. Mas eu quero falar algo, igreja, que eu estou discernindo de maneira espiritual, algo que está acontecendo sobre a face da terra, algo que não está se falando muito sobre a face da terra, e no meio dos crentes virou uma normalidade, amém? E eu queria muito que a partir de agora, vou pedir algo para você assim, amém? Eu sei que às vezes, tem pessoas que têm reclamado na igreja, que às vezes ela não consegue prestar atenção na palavra, que ela tem conversas em paralelo. Eu ia pedir muito para você hoje não conversar com a pessoa do teu lado, amém? Você prestar bem atenção que o Espírito Santo quer falar com você. E se a pessoa chamar, conversar, você falar: te repreendo em nome de Jesus. Te dou autorização hoje para você, amém? Repreenda ela, assim, ela nunca mais vai chamar, amém, você para conversar no meio da palavra, amém? Amém, pode ser? Sabe por quê? Igreja, não tem problema de você conversar no meio da palavra. Eu vou pregar do mesmo jeito, vou ser abençoado da mesma forma. Não tem. O problema, o desrespeito não é comigo, pode ter certeza, mas é com a pessoa que quer ouvir a palavra que está do teu lado. Da pessoa que precisa ouvir essa palavra essa noite, da pessoa que precisa receber essa porção, igreja, da liberação, da libertação, da cura essa noite. Então não conversa essa noite, tenha certeza que o Espírito Santo vai falar com você, amém? Advertência dessa igreja, ponto fraco dessa igreja. Jesus tinha uma palavra dura para essa igreja, amém? Sempre lembrando, para alguns, que acabou manchando a reputação de todos, colocou todo mundo no mesmo balaio de gato, amém? Igreja, isso que é o problema. O problema nosso não é, amém, de você fazer as coisas certas ou outro fazer a coisa errada. O problema é que existe uma generalização sobre a face da terra, amém? É só perguntar: todo pastor repete comigo, ladrão, amém? Todo padre pedófilo. É assim, cara. Desculpa eu falar, todo negro ladrão. É mais ou menos assim.
Por quê? Porque existe uma generalização, infelizmente é dessa forma. E o que acontece? Quando veio essa palavra, alguns dessa igreja praticavam algo, e o que aconteceu, igreja? Foi todo mundo colocado num balaio de gato, e veio um juízo sobre a igreja. Mas alguns perseveraram, alguns se posicionaram, alguns não deixaram que essas outras pessoas, porque o faziam, assim podia afetar a sua vida, e eles caminharam, igreja, e eles tiveram uma recompensa tremenda. A Bíblia diz assim que Deus deu do maná escondido, que é a simbologia da comida celestial, do pão vivo que desceu do céu, Jesus, para a vida deles. E ainda ele diz assim, eles receberam uma pedra branca, com um nome, onde só quem conhece esse nome é o Senhor Jesus, quando nós vamos chegar lá no céu. Amém? O que é essa pedra branca, pastor, com a inscrição do nosso nome? Não, a Bíblia não diz. Eu vou falar o que eu acho. Eu acho, igreja, que é a simbologia daquilo que você caminhou nessa terra. Vai ser mais ou menos assim, amém? Você vai receber uma pedra branca com o teu caráter escrito nela. Pastor Zé Roberto, o perseverante. Oh, gostei, essa veio do céu, amém? Né? Douglas, amém? O homem de oração. Edson, amém? O remidor, e assim por diante, amém? Essa foi a recompensa que eles tiveram. Mas olha comigo, amém? Primeiro problema dessa igreja, Apocalipse 2,14, amém? Diz assim, eles os ensinos de Balaão, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, amém? Qual que era o problema? O problema era que alguns cristãos achavam que podia participar das festas celebradas nos templos pagãos, que eles podiam participar em festas celebradas em honra a esses deuses e até os imperadores de Roma. Você imagina como é que eram aquelas festas naquela época, igreja? E olha só, sem que isso eles achavam que significasse que, amém, eles estavam aceitando esses deuses, que eles estavam, amém, fazendo uma comunhão, uma aliança com esses deuses. Esses crentes, esses cristãos, eles achavam que não traria nenhum tipo de influência negativa espiritual para a vida deles. Eles eram festeiros, igreja, eles gostavam dessa festa. Uma versão contemporânea da igreja de Pérgamo era mais ou menos assim: uma moça cristã, ela colocava uma mini saia e ir lá na UDS, porque ela vai de mini saia para não pagar a entrada. Fui pesquisar para saber, porque fiquei estranho, cara. Falei, isso aqui é moda? Todas as moças vai pelada naquele lugar? Não, mas é que sai pelada, ela não paga a entrada. Ah, entendi, beleza. E ela chega lá, ela bebe bebida, não fica bêbada, porque pecado não é beber, pecado é ficar bêbada, né? Amém? E ela dança, canta muito, chega lá a idolatrar os cantores sertanejos, Pedro Neto e Mariano, Douglas e Murilo e Fernando e Sorocaba. Eu fui ver isso também lá. Eles estavam esse final de semana lá. E daí? Mas acha que isso não traz nenhum tipo de influência, não abala a sua fé e seu relacionamento com Jesus. Ela acha isso. Essa era a igreja de Pérgamo. Era um pé na UDS, um pé na igreja. Um pé na shed, um pé na igreja. Pergunta para o teu irmão se você já ouviu falar nesses nomes. Vamos lá, não precisa acusar o irmão, tá bom? Outro problema desses cristãos, amém, qual era? Prostituição de fato, prostituição física, prostituição, igreja, amém? Imoralidade, fornicação. Por quê? Porque, igreja, os gregos e os romanos, não era problema viver uma vida de prostituição, porque era algo natural deles. Eles viviam isso desde o Antigo Testamento. Eles viviam debaixo disso. Eles idolatravam isso, igreja, amém? Tanto que você via, tinha o templo de Diana, amém? Naquela época que Paulo fala sobre isso, que nós temos uma briga teológica até hoje, do cortar o cabelo, não cortar o cabelo. Por quê? Porque tinha 1000 prostitutas naquele tempo, que usavam cabelo culto. E daí o que aconteceu? Para fazer uma diferenciação da mulher cristã, ela usava o cabelo mais comprido, depois veio a forma de véu, e aquela coisa era tudo que nós sabemos. Então o que acontecia? Havia uma normalidade, amém? E o que acontecia? Festa pagã, prostituição, caminhava de mão dada. Bebida, festa, prostituição, imoralidade. Uau, era tudo um balaio de gato naquilo ali. Quem está me entendendo diz amém? Fala ao teu irmão, diga assim, uma coisa chama a outra.
um abismo chama outro abismo. Quem está me entendendo diz amém? E olha só, e daí quem que ensinou isso, pastor? E Jesus, ele fala sobre as duas doutrinas, igreja. Ele fala a doutrina dos nicolaítas, amém? E a doutrina de Balaão. A doutrina dos nicolaítas era a igreja de Éfeso. Lembra que ela odiava, amém, os nicolaítas? E Jesus, ele chega e fala assim: nossa, você odeia que eu não odeio, que eu também odeio, né? Amém? A doutrina dos nicolaítas. Qual que era a doutrina dos nicolaítas, né? Ela nada mais é o ensino do libertinismo. Quero ensino, igreja, que aquilo que uma pessoa faz no corpo, a imoralidade, a prostituição no seu corpo, não tinha qualquer significado espiritual. Ele estava dizendo que você poderia fazer com o seu corpo o que você queria fazer, o que você sentisse vontade, amém? Esse era o ensino dos nicolaítas. Ele fala do ensino do que outra escola que Jesus fala, é onde trouxe toda essa coisa para a igreja de Pérgamo, o ensino, a doutrina de Balaão. Vai lá comigo em Números capítulo 25. Quero mostrar para você rapidamente a doutrina de Balaão, os ensinos de Balaão. Quem está comigo essa noite diz amém. Amém. Estou fazendo só uma introdução, igreja, amém? Para a gente poder começar a palavra, tá bom? Estou brincando, amém? Se nós fosse falar sobre isso aqui, nós ia ficar até a volta de Jesus. Cara, o que tem de coisa? Mas vamos lá. A Bíblia diz assim: o que era essa doutrina de Balaão que a Bíblia fala? Números 25, versículo 1. Ele diz assim, ó: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se, se entregou à prostituição com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. O que ele estava dizendo? Balaão, ele recomenda aos moabitas que seduzissem os israelitas a participar do quê? Primeiro, as festas idolátricas que eles faziam, que eram esses cultos, amém? Carne sacrificada a ídolos, e a parte da imoralidade, no qual eles praticavam prostituição nas proximidades dos atos e dos templos que existiam, amém, daquela época. A doutrina de Balaão é assim, igreja, amém? O problema dela não é você executar a prostituição, é você engambelar o outro a executar a prostituição. A doutrina de Balaão é aquela doutrina onde você faz e porque você faz, e você precisa achar, amém, uma base, um apoio naquilo, mesmo sabendo que é errado. Você ludibria, engorda, engana, influencia alguém a também a fazer aquilo errado. A doutrina de Balaão é aquela doutrina onde você já perdeu a sua virgindade com 12, 13 anos de idade, moço. E para você, amém, querer provar que você estava certo, que ninguém tinha nada a ver com isso, você influencia a tua amiga da mesma idade a fazer a mesma coisa. Quem está entendendo diz amém. E essa era o ensino que existia, aquele mover, amém, espiritual do inferno, que trouxe, igreja, entronizou Satanás, amém, no meio dessa igreja, e automaticamente, amém, Jesus ele veio, e ele traz, amém, um juízo sobre essa igreja. Ele fala assim: eu venho contra você, eu vou lutar contra você. Ele fala assim, com um juízo, uma espada da minha boca, um juízo bíblico sobre a sua vida. Todas as pragas, as maldições que existem nessa palavra vão ser lançadas sobre a sua vida. Por quê? Porque da maneira que você tem andado, você tem não somente andado, mas tem corrompido, influenciado, amém, destonado de uma geração, amém, que se diz crente cristã, mas não tem um posicionamento, amém, como tal. Quem está entendendo diz amém. E daí começaram a pensar, sabe qual que era o pensamento dessa igreja? Era mais ou menos assim, se fosse do dia de agora: casar para quê? Se a gente pode viver juntos, se amigar. Olha o pensamento dessa igreja. Estou contemporaneizando esse pensamento. Esperar para quê? Se a gente se ama, vamos dormir junto. O pensamento era assim, ó: o que tem de mal eu ir a uma festa regada a álcool? Eu não vou beber só um pouco pode. Olha para o teu irmão e diga assim: beber um pouco pode, porra, não tem problema nenhum. Fala comigo em Efésios 5,17. Ou se você, amém, quiser, vai estar aqui. Quer ver, ó? É magia, pastor? Não, é tecnologia. Só porque eu falei, não foi. Não foi de novo.
A oração tem que ser mais forte. 5:17, a palavra. Igreja, presta atenção. Aqui eu queria que você prestasse bem atenção. Tem pessoas que falam que eu sou um pouco radical com relação a algumas coisas. Igreja, não é uma radicalidade, mas é uma questão de princípio. Porque todas as vezes que você vê na Bíblia bebida alcoólica, ela está ligada a uma coisa chamada devassidão. Bebida alcoólica, ela está ligada à libertinagem. Bebida alcoólica, ela está ligada à fornicação, à imoralidade sexual. Você já notou que quando você, amém, às vezes você, aquele cara tímido, chegava naquela balada, amém, você tinha que tomar alguma coisa para dar aquela coragem, para você tirar aquela moça para dançar? Quem lembra disso diz amém? Só para mim ver, para mim orar aqui para você. Você lembra disso ou não? Porque é assim. Porque naturalmente nós não temos coragem. A bebida, ela leva a gente. A droga, ela dá um up na gente. Quem cheirou cocaína sabe o que eu estou falando, cara. Quando você cheira cocaína, cara, você bate o escanteio, você sai lá para cabecear, cara. Só que muitas vezes você erra o gol. Só que na mesma alegria que a cocaína dá, de você bater o escanteio de cabecear, é o mesmo desprazer, a hora que passa o efeito, ela te leva à depressão. Ela passa o efeito, você, cara, volta naquela realidade. E você fica olhando, que merda que eu sou. Que preciso de um artifício, de algo artificial, para poder produzir algo que me traz uma alegria superficial. É mais ou menos assim, igreja. Olha lá comigo, Efésios 5:17. A Bíblia diz assim: pelo que não sejais insensatos. Cara, seja sensato com você mesmo, mas entendei qual que é a vontade. Qual que é a vontade do Senhor, pastor? 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Em que há devassidão, em que há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. O problema não é a gente beber. O problema é o que a bebida gera em mim e em você. Nós temos hoje até uma cerveja bíblica, a Devassa. Pergunta para o teu irmão: você já tomou a Devassa? Não, né? Não é da minha época, pastor. Eu sei, estou entendendo. Amém? Que nome propício, né? Festa pagã, bebida, prostituição, devassidão, libertinagem, tudo faz parte da mesma família chamada imoralidade, igreja. Uma coisa, ela acaba levando a outra. 1 João 5,19. Fala comigo 1 Coríntios primeiro. Veja lá comigo. Quero mostrar rapidinho algo aqui essa noite. Quem está entendendo da palavra diz amém. Um dia perguntaram assim para mim: pastor, o que o senhor fala com relação à bebida? A Bíblia diz assim, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é lícito beber? Sim. Agora eu pergunto, convém? Convém? Uns estão pensando ainda, né? No bar, pelo jeito. Ai, pastor do céu, você está falando isso, mas está me dando uma água na boca. Cara, a questão não é. E outra coisa que eu quero dizer para você, foi um dia que o Espírito Santo falou para mim, amém? Igreja, eu gostava de beber também. Gostava, cara. Eu gostava muito de bebida destilada, conhaque dreia, uísque, cara. Eu gostava muito de bebida assim, amém? Só que é o seguinte, quando eu entendi que eu era escravo da justiça de Cristo, eu entendi que eu não posso fazer mais por mim. Eu não vivo mais eu vivo, Cristo vive em mim, e agora eu vivo para servir a humanidade com aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. Então não é questão de pode, não pode. Pode, cara, desde que você não se embriague. Pode, é verdade. Agora, deve? Não. Esses dias atrás, eu vou contar para você, estava indo e tinha um rapaz, que fazia muitos anos que eu não via amigo meu, ele num bar, acho que até contei aqui na igreja, e ele, eu, meu Deus do céu, está daquele jeito, né? E daí me veio, vou entrar no bar, vou lá pregar a palavra para ele. Igreja, quando eu estava indo, o Espírito Santo falou: não vá. Eu, mas o Senhor falou: não vá. E ali eu entendi, igreja, que eu poderia ir no bar, e podia alguém passar no bar. Imagina alguém passar, eu não ia beber, isso é notório que não ia fazer nada, mas alguém enxergar eu dentro do boteco, falando com uma pessoa, o que ia acontecer? Cara, os caras iam detonar, cara. Ia falar que ele passou vagabundo, cara. Fala mal do troço e está lá fazendo a mesma coisa. Quem está entendendo diz amém? Então não é uma questão. Agora eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você, cara, amém, se você não consegue, cara, ficar sem tomar um copo de cerveja,
uma garrafa de cerveja na semana. Eu vou dizer para você, meu irmão, tu é fraco demais mesmo. Você nem serve para servir a Jesus, cara. Parei, já olharam com o cara. Verdade, igreja. Verdade, cara, precisa, cara. Nossa, um dia eu fui numa casa, cara, passei maior vergonha. Porque a criança veio, cara, aquele dia foi usada por Deus. Ela veio para mim, chamou, pastor, vem aqui. Eu olhei brincando, pensei que ela ia brincar comigo. Ela fez me abaixar, ela contou: o pai tem cerveja dentro da geladeira. Eu não sabia o que falar para a criança, cara. Eu não tive coragem de perguntar, mas é só a cerveja ou ele está bebendo cerveja? Sei lá, de repente é de uma festa no final do ano, né, cara, que o cara deixou por uma oportunidade, né? 1 Coríntios 6,18, vai rapidinho comigo lá. E aqui a gente começa a falar dessa imoralidade, igreja. Deixa eu falar algo para você, vocês estão pegando um gancho. Nós estamos passando o pior momento da igreja, da humanidade, da sociedade, sobre a face da terra, nessa área que eu estou falando. Igreja, a gente nunca viu tanta imoralidade como está, cara, hoje se apresentando. Sabe, eu não sei se porque a gente quase não tem falado disso acima no púlpito, não tem ministrado a vida das pessoas de maneira individual. Mas igreja, eu vou dizer para você, cara, toma muito cuidado. Nós estamos chegando no final do ano, e o espírito de sensualidade é muito forte no final do ano. É final do ano, chega férias, chega a praia, a igreja é muito forte. Eu quero dizer para você, se você não começar, cara, a se posicionar naquilo que a Bíblia está dizendo, é muito provável, cara, que você possa cair, cara, no meio dessa tua caminhada. E que nem eu falei hoje, o problema não é você cair. O problema, igreja, não é nem você, amém, ser perdoado por Deus. É você se sentir perdoado por Deus nessa área. Por isso, cara, vigia. Olha que a Bíblia, Paulo lhe diz uma coisa. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 6,18. Fujam, repete, fuja. Repete comigo, não ore. Não espiritualize. De novo, repete comigo, fujam. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que alguém cometer não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade, se prostitui, ela peca contra o próprio corpo. Sabe, um dia eu perguntava assim, uma coisa simples, igreja, que o Espírito Santo falou para mim: o que é o pecado? Por que Deus fala tanto com relação ao pecado sobre o corpo? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do... Quando você faz pecado, cara, no teu corpo, você está pecando diretamente contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, igreja, amém, que nem esse corpo, ele é meu. Eu não tenho nada sobre a face da terra. Eu não tenho esposa, não me pertence, filho não me pertence, nada me pertence, e até meu corpo não me pertence. Por isso que quando a imoralidade, igreja, é tudo pecado cometido contra o próprio corpo. E automaticamente você está pecando contra o templo do Espírito Santo de Deus. É quando você está lá vendo aquela pornografia, você não está assistindo a pornografia. Amém? Quem está junto com você assistindo a pornografia é o Espírito Santo. E eu creio que até com os olhos fechados na hora. Quando você, amém, olha para a mulher, cobiça essa outra pessoa, amém, que às vezes é até uma questão de adultério, igreja, que é para a pessoa que já é casada, não é você que está olhando, mas é o Senhor que está olhando juntamente com você. Por isso que não é uma coisa alienada, igreja, dividida. O Espírito Santo, ele não habita a igreja em volta de nós, ele habita dentro de nós. E por ele habitar dentro de nós, é um pecado contra a habitação do Espírito Santo de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Agora veja que interessante. O que a imoralidade acarreta em minha vida, pastor? Apocalipse 2. Se eu não me arrepender dessa imoralidade sexual, a Bíblia diz assim, ó, portanto, arrependa-se, se não, virei em breve até você, lutarei contra você com a espada da minha boca. Eu digo, espada da minha boca. Jesus está dizendo, eu vou liberar uma palavra de juízo sobre a sua vida, juízo através da sua palavra. Mas ele diz uma coisa, mas ao vencedor, ao que perseverar,
eu darei do maná escondido, uma comida celestial, e também uma pedra branca com o seu novo nome, o seu nome na minha eternidade. E agora eu queria falar algo, só de uma coisa essa noite. Eu acho que é só de uma coisa, né? Deixa eu ver quanto tempo que eu estou pregando. Eu tenho que olhar. Igreja, o que essa moralidade causa em nós? Ela nos leva ao adultério, a porneia conjugal. Eu quero dizer para você, pastor, mas eu sou solteiro, amém? Essa palavra para você essa noite. Pastor, eu não sou casado ainda, essa palavra também serve para você essa noite. Igreja, eu queria falar algo bem específico hoje, para trazer um alerta, trazer algo para a igreja prestar bem atenção o que está acontecendo sobre a face da terra. Igreja, eu vi esse dia uma tirinha que dizia assim, ó: a carne é fraca, ele estava escrito assim, ó: então fortaleça seu espírito, fraca é tua desculpa. E ali eu comecei a perceber, falei assim, cara, tem algo que o Espírito Santo está falando conosco. Êxodo 20:14, amém? Um dos mandamentos do Senhor, ele diz assim, ó: não adulterarás. Olha para o teu irmão e diga assim: é um mandamento, é uma ordem. Agora você já percebeu? Essa palavra tem mais de 4.000 anos atrás. Deus, amém? Na hora que ele teve um pensamento, ele falou assim, cara, eu preciso escrever algo, uma direção para a humanidade de algumas coisas. Ele deixou algo específico, igreja, dizendo: não adulterarás. Por que isso chamava tanta atenção de Deus? Por que isso chamava a atenção dele dessa forma, igreja? Para ele chegar a fazer algo específico. Porque eu quero dizer para você, tanta coisa que nós temos, igreja, amém, que ele poderia falar em 10 mandamentos, amém. Ele deixou algo específico: não adultere, porque se você fizer algo, vai acontecer. É destruidor, é algo que vai trazer problema, é algo que vai atingir você, e não é só você, a sua casa, a sua família, a sua geração. É algo que vai trazer algo sobre a sua vida, que você não vai ter controle sobre isso. E daí o Espírito Santo começou a colocar algo no meu coração. Igreja, você sabe por que do adultério? Porque é mais ou menos assim, igreja. A natureza humana, ela é uma natureza caída, ela evita ordens. Quer dizer, evita ordens. Nós não gostávamos amém, de obedecer quando éramos crianças, e não gostamos de obedecer agora depois que nós somos adultos. Quem concorda diz amém? É assim. E o que acontece? Palavras do tipo não pode, não deve ou deve, soa, cara, mal em nossos ouvidos. Não soa legal. A gente não gosta de ouvir, não gostava e não gosta, igreja. Amém? A própria Bíblia diz em Hebreus que a correção, cara, toda correção, ela soa, cara, amém, como um gosto amargo para nós. Mas depois ela produz frutos. Fruto de glória, fruto de bênção na minha vida e na sua vida. Mas ninguém gosta de ouvir um não pode, não deve, correção, não gosta. E olha só, a gente é muito parecido com Esaú, a geração de hoje. Como pastor, amém? Disposto na carne a trocar qualquer coisa. Disposto na carne a trocar qualquer coisa, até o nosso direito de primogenitura, por um prato de lentilha, para satisfazer o quê? Satisfazer uma fome momentânea, um prazer momentâneo, um gozo, algo que dura aqueles segundos, e que pode destruir a nossa vida, destruir tudo que a gente tinha, muitas das vezes, a promover na minha vida e na sua vida. E olha só, igreja, o adultério é igualzinho. E na nossa carne, por quê? Ela não se importa com um pouco, igreja, com a felicidade do amanhã. A nossa carne, ela é imediatista. As obras da carne, igreja, amém? Quando Paulo, não sei se você sabia, quando ele escreveu as obras da carne, a prostituição, a fornicação, ele estava, sabe quem estava pensando? No cachorro. Não sei se você sabia disso. É mais ou menos assim. Já viu como é que o cachorro, quando o cachorro de rua, ele vai se manter um relacionamento sexual com uma cadela? Ele chega para ela, bate assim, ela: posso? É isso que ele faz? Não, é aquele bando de cachorro em cima de uma cadela. Já prestou atenção? E um deles vai se aproveitar daquela situação. Às vezes a força,
Era isso que é prostituição, porque é um prazer momentâneo, é um prazer carnal, é algo, cara, que amém, é uma felicidade, cara, que é superficial. E olha que interessante, igreja, amém? Por quê? Porque o homem por si só, ele é egoísta. E esse egoísmo da nossa natureza leva nós a uma carnalidade e que a gente às vezes não consegue medir a consequência que aquilo pode de alguma forma gerar, amém, sobre a nossa vida. Tudo que a carne busca é uma gratificação momentânea, é uma gratificação egoísta, e essa é a nossa herança, igreja, desde Adão e Eva. E o adultério é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Se você vê uma placa numa porta dizendo não entre, qual que é o seu primeiro pensamento? Pergunta para o teu irmão, qual que é o teu primeiro pensamento você vê essa placa? A maioria de nós quer pelo menos dar uma espiada lá dentro. Eu vi uma vez uma pegadinha do Silvio Santos, muitos anos atrás, que tinha um cara, e ele falava, não lembro o que ele falava, mas sei que ele ficava com uma torta dentro lá, e daí tinha só um buraco, e estava assim escrito, né, não olhe. O que acontecia? O cara olhava, ele, pá, quem viu isso aí? É mais ou menos assim que acontece com a gente. Nenhum glória a Deus, nenhum aleluia essa noite. Quem está entendendo diz amém. Mas graças a Deus nós somos todos convertidos aqui. Você já notou no cinema? Amém? Eles fazem que o adultério seja aquela coisa romântica, aquele filme excitante, normal, tudo é cercado de riso, música agradável, cenário suntuoso. E ao mesmo tempo eles escondem a traição, a vergonha, o engano. Daí o pior, pega aí, as pessoas que assistem, igreja, filmes e novelas também nessa direção, começam a pensar assim, puxa, minha vida está tão monótona. Daí a mulher olha para o Zulu, olha para o Tom Cruise e olha para o Cruz Credo que está do lado dela. Daí começa a comparação, cara. Dele, olha, oh Jesus, o sangue de Jesus, maldição. Daí, igreja, amém? Ela começa a se encher, o coração dela às vezes está vazio. Só que veja bem, os mesmos produtores que nos levam a pensar essas coisas, não mostram a vida real, depois, amém, do caso do adultério. Não mostram as contas para pagar. As lágrimas vaziam o interior, peso na consciência. Agora eu vou falar algo para você. Você já viu, igreja, alguma versão cinematográfica da história de Davi e de Batseba? Você já viu alguma vez eles mostrarem algo relativo ao sofrimento, morte, ou consequência do adultério, que a Bíblia diz que a espada nunca saiu da casa de Davi? Quem já viu? Nem nos 10 mandamentos da Record você vê. Não vai aparecer. Por quê, pastor? Porque não dá ibope, cara. Todas as vezes que aparece Betseba, a Miss Israel. Aparece Davi, uau, o cara grandão. Daí aparece os dois na imoralidade, no adultério. Uau, maior rei de Israel, com uma moça tão bela. Você só vê aqueles lençol de seda, aquela música de fundo. I wanna love, a song that's without you, I know you're right, believe and so. E aquele... meu Deus, é ou não é? E você olha o adultério, e você começa a pensar no teu interior, cara, mas eu acho que o adultério não é tão mal assim, cara. Olha só, eu gosto tanto dessa música de fundo, Air Supply. Uau. Estou começando a ter empatia com esse trem aí, né? Eu quero finalizar. Eu já falei isso hoje ou não? Não, né? Vou apresentar Satanás para você essa noite. Olha para o teu irmão e diga assim: Satanás, ele é um vendedor de carro usado. Fala para o teu irmão, um picareta. Quem conhece picareta de carro aqui, diz amém. Todo mundo conhece um ou tem um na família, né?
Pastor, eu tenho um que é... Quem? Meu pai, meu Deus. Satanás é assim, igreja. É como um vendedor de carro usado picareta, do tipo que só se importa com a única venda. Ele gosta de vender o Chevette italiano, cheio de massa. Ele é daquele, igreja, também que não tem, ele não quer um relacionamento a longo prazo. Olha para o que diz assim: Satanás não quer um relacionamento a longo prazo com você. Daí o diabo diz para você assim: o que devo fazer para que você compre esse carro hoje? Olha o vendedor das trevas falando. Daí você responde: puxa, é um bom carro, mas preciso ir para casa, falar com a família, examinar meu orçamento. Daí o vendedor das trevas, o diabo fala assim para você assim: ó, não, você pode comprar esse carro agora. Esse carro é teu, é tua cara. Daí você responde: mas eu estou sem documento, não tenho lerite. Daí o diabo vai dizer assim para você: não esquenta, a gente facilita para você em vezes, a gente forja um. Daí você não vai encontrar negócio melhor, ele vai dizer para a gente, amém? Você merece. Entra aqui no meu escritório, vou preparar os papéis também para você. Daí você olha aquele carro que mais parece um avião, uma máquina, igreja. E você olha lá para a tua casa, um Fusquinha 66. Você olha para o carro, um avião. Fusquinha, avião. 1300, motor, Ferrari. Daí, igreja, você fica empolgado com a facilidade que Satanás faz para nós. Satanás, igreja, ele não quer que pensamos além do agora. Ele não quer que a gente pondere as consequências, amém? E nem a gente olhe para frente. Ele não quer que você pense em quantos pagamentos você vai ter que fazer para o resto da sua vida. Esse é o diabo apresentando o adultério para você. O que eu devo fazer, pastor? Olha para o teu irmão e diga assim: fugir. Vira para o outro lado assim: fugir. Amém? Quem entendeu a palavra essa noite diz amém. Eu tenho muitas coisas que poderia falar, igreja, mas eu creio que o Espírito me trouxe aqui assim, até agora, falar aqui. Olha para o teu irmão e diga assim: não vale a pena o preço. O preço é muito alto. Fala a pessoa do teu lado. Aonde começa o adultério, pastor? Talvez você fale assim essa noite para mim assim: pastor, eu nunca cometi adultério, nunca vou cometer. Essa palavra não se aplica a mim. Fala comigo, quero finalizar. Mateus 5, veja lá comigo. Eu ia perguntar aqui, né? Quem nunca cometeu adultério? É melhor não, né? Imagine o irmão: eu pedi a oração para você, veja aí. Mateus 5, 27. Eu não gostei dessa palavra, não foi para mim essa noite. Não precisa falar, mas só vou perguntar: quem acha que nunca cometeu adultério aqui? Tem certeza, bate no peito. Falar assim essa noite: vem em mim, pastor. Deixa eu mostrar algo para você. Mateus 5, 27. A Bíblia diz assim: ouvistes que foi dito aos amigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, que qualquer que atentar olhar numa mulher com um olhar cobiçoso para a cobiça, desejá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vou reformular minha pergunta essa noite: quem entre nós nunca adulterou mentalmente? Cadê minha água? Preciso até tomar uma água agora. Vou perguntar de novo: quem entre nós nunca adulterou mentalmente? E não olhe para tua esposa do lado, que ela vai te pegar hoje. Vai por mim. Fixa o olhar só no pastor. Estamos dentro da água. Olha teu irmão, diga assim: nós estamos dentro da água, igreja. Sabe por quê? Jesus, ele falou que o adultério ele começa na mente.
A mente, igreja, é onde está os teus desejos, as suas vontades. A Bíblia diz assim, que as portas de entrada da nossa alma são nossos 5 sentidos. É aquilo que você vê, aquilo que você escuta, que você pega, que você cheira. O salmista Davi, ele disse assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo sobre isso que eu estou pregando hoje. Porque ele sabia que aquilo que você vê gera um pensamento. O pensamento vem para a tua mente, da mente desce o coração, e do coração procede Paulo falou, o adultério. Ele estava dizendo, igreja, que a batalha é mental. É por isso que Jesus mesmo disse assim, olha o seguinte, amém? Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Se o teu olho não for bom, todo o teu corpo será tenebroso. O corpo, pecado do corpo, imoralidade, ele estava falando. Igreja, eu quero dizer uma coisa para você assim, sabe, eu nunca pensei que muitas vezes você ia falar isso na igreja, mas tem pessoas que elas não podem assistir televisão e determinados programas, porque tem gerado pensamentos, cara, que tem vindo na sua mente, e da sua mente, igreja, tem gerado para o coração, e ela tem praticado aquilo. Quem está entendendo diz amém. Igreja, agora, esse adultério que ele está dizendo, sabe qual que é? É o olhar impuro, é o olhar cobiçoso. Ele não está dizendo do olhar, igreja, já falei isso na igreja, aquele olhar que você olha o belo, olha o bonito, mas é aquele olhar que você olha para aquela mulher, ou você mulher, que olha para o homem, porque a gente só fala do homem, né? Mas hoje a gente sabe que mulherada também tem um problema sério na área do adultério. É você olhar para aquela pessoa e você falar dentro de você: se eu estivesse sozinho com ela, com ele, eu iria atacar ela, eu iria lançar meu olhar 43. Se eu te pego. Esse é o adultério. Amém? Amém? Eu vou parar, igreja. Fala para o teu irmão, diga assim: a verdadeira batalha na nossa vida é na mente. Pérgamo, uma igreja mundana, uma igreja idólatra, obcecada por sexo, gostava de festa mundana, achava que não tinha problema, nem de beber um pouco, gostava de ir na UDS, nunca esqueça, gostava de prostituição, bebia cerveja devassa. Jesus falou assim: arrependa-se, senão eu lutarei contra você com a espada da minha boca, com o juízo da minha palavra. Você recebe essa palavra essa noite? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Se coloque de pé um pouquinho. Um dia eu vi uma historinha, vamos ver se eu vou conseguir contar ela, né? Um cara morreu, e ele podia escolher, igreja, olha aqui para mim aqui. Ele podia escolher o céu e o inferno. Daí primeiro ele foi no céu. Quando ele chega no céu, os anjos cantando, aquela coisa, os caras cantando: glória, glória, aleluia. Aquele gramado verde, amém. Ele sentou naquele gramado, aquela paz, aquele negócio. Daí beleza, conheceu o céu. Daqui a pouco disse que o anjo falou assim: agora eu vou te levar no inferno, para você conhecer, você pode escolher. Beleza, chegou lá no inferno, os caras jogando pebolim, caras jogando bilhar, tomando cerveja, mulherada, sonzeira, ele não é festa, fechou. Dele, né? E agora, o que você acha? Cara, vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui no inferno, cara. Sério, não gostei do céu. O céu é um lugar legal, cara, mas puxa, cara, eu sou meio agitado, gosto de festa. Olha, tem uma dica assim: você gosta de festa também? Você entende do meu lado? Não, beleza, então tá bom. Daqui a pouco diz que eles pegaram um elevador, diz que ele desceu para o inferno. Quando ele chega no inferno, ele olha assim, cara, uma escuridão, as pessoas gritando, aquele cheiro de enxofre, aquela coisa dele. Mas o que aconteceu? Daqui a pouco veio o diabo, diabo, mas o que você fez? O que aconteceu? Ontem eu vim aqui, estava, nossa, meu Deus, meus brother, cara, nós tomando cerveja. Ele falou assim: é que ontem eu estava em campanha, agora é a realidade. Fala para o teu irmão, diga assim para ele assim: o diabo está em campanha, igreja, cuidado. É igual político, não é? Eu vou fazer,
Amém? Eu vou fazer um mar na SIC, se você montar em mim. Ondas gigantes de 5 metros de altura, e vou te dar a prancha. Não adianta só fazer o mar. Eu não faço só coisa assim pela metade. E o diabo está engodando eu e você, igreja. Ele já está fazendo uma campanha faz tempo, cara, sobre a face da terra. Agora, cabe a você. Eu vou falar algo assim para nós orar. Amém? Né? Eu não quero expor ninguém, muito pelo contrário. Mas eu queria dizer assim para você. Tem pessoas aqui no nosso meio que o Espírito Santo falou assim para mim: eu estou te dando mais uma chance. E você sabe que é para você essa palavra. O Espírito Santo está dizendo assim, que cuidado, senão o Senhor vai vir com juízo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ele está dizendo assim que Ele perdoa você, porque adultério, igreja, não é um pecado imperdoável, mas ele marca a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E eu quero dizer outra coisa para você: nem todo que comete adultério é adúltero. Se você cometeu adultério, um ato de adultério, não quer dizer que você é adúltero. Jesus, Ele diz para você: eu te perdoo hoje, filho, filha que está aqui. Agora, se você continua praticando, Ele diz assim: toma cuidado, que Ele não está brincando, igreja, sobre a face da terra. Quem está entendendo, diz amém comigo essa noite. Eu quero orar com você essa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Você olhasse, você que é solteiro, amém? Talvez eu não consegui tocar a parte no grupo familiar, vai ser falado sobre moralidade na área de pessoas também que não são casadas. Você que tem problema sério de prostituição, de pornografia, eu quero dizer algo para você: é uma ilusão aquilo que você está vendo, meu irmão. Esse dia eu conversava com uma pessoa que praticou, teve no meio da prostituição, e eu fui pesquisar a igreja para perceber. Olha que primeiro que antes nós orávamos, e eu falava com ele, e olha o que acontece: a ilusão da pornografia. A pornografia, ela leva você a querer algo, amém? A levar esse algo até dentro do seu casamento, do seu relacionamento, algo que não existe nem na prostituição. Aquilo que você vê na pornografia é uma mentira. Se você contratar uma mulher de programa, amém, você vai perceber que as mulheres de programa nem fazem mais sexo sem camisinha, meu irmão. Não fazem sexo oral sem camisinha. A pornografia veio, igreja, meio para chamar uma atenção, porque é pelos olhos, e o homem precisa de mais aquilo. Ele não precisa do coito, ele, se ele vê, ele satisfaz somente com a pornografia e com a masturbação. Então a pornografia veio para trazer um espírito de ilusão. E daí, não é o enxergar, igreja, mas eu queria levar para dentro do seu relacionamento algo que nem a prostituta faz. Esse é o engodo, igreja, que está tendo sobre a face da terra. A busca por algo que nem aonde a gente acha que existe, tem. Mas Deus vai curar a gente essa noite, amém? Feche os olhos um pouquinho. Pai, nós queremos entregar essa noite no teu altar. É tão difícil falar sobre essas coisas, Pai, mas é tão importante, Senhor amado, Pai, porque eu sei que tem pessoas carregando fardos pesados, Senhor amado, Pai, mas a voz profética hoje, Pai, para essas pessoas: Jesus te perdoa essa noite. Mas Ele diz para você, homem e mulher: vá e não peques mais. Vai, não peques mais. Ele diz para você essa noite, amém, se sinta perdoado. Arranque esse fardo dessa culpa que está dentro de você. O Espírito Santo está hoje passando bem no nosso meio, para dizer, amém, que o pecado contra o corpo é um pecado muito, amém, olhado por Deus, porque Ele sabe que eu e você podemos de alguma forma dizer não, fugir, estabelecer um outro parâmetro. Ele quer arrancar você essa noite, amém, talvez onde você está se encontrando.
Deus diz assim: você gosta muito da bebida. O problema não é a bebida, filho. O problema é a devassidão que vem através da bebida. O problema não é a bebida. O problema é a imoralidade que vai trazer você, amém, com essa bebida. E daí você vai ser como a da igreja de Pérgamo. Você vai estar nas festas pagãs, vai estar consumindo as coisas da festa pagã. O espírito do mundo, ele quer dizer para nós que não precisa você ser tão radical com a sua vida, que você pode ter um pé dentro da igreja e um pé lá fora. Só que Deus está dizendo para nós hoje: o juízo que veio sobre Pérgamo veio sobre uma igreja. Deus, ele estava dizendo: olha, eu quero dizer uma coisa, cuidado com aquilo que você está fazendo, cuidado com aquilo que você está olhando. O adultério, ele começa na mente. Para onde que você está olhando? Quem você está olhando? Quem você está comparando? Talvez você está olhando para o teu vizinho, para a tua vizinha. Talvez alguém comentou, um amigo, uma amiga, comentando de uma pessoa, dizendo: nossa, o meu marido é o melhor marido, a minha esposa é a melhor esposa. É mentira. O melhor marido é aquele que está do teu lado, mulher que está aqui essa noite. A melhor esposa é essa que Deus colocou do teu lado. E o diabo quer incomodar a igreja de uma geração. Ele quer tocar em dois fundamentos da sociedade. Ele quer tocar em duas instituições deixadas sobre a face da terra: a família e a igreja de Cristo Jesus. Eu queria que o louvor viesse aqui essa noite, que nós louvamos. Mas eu queria muito que essa noite você ore aí, gaste esse tempo com o Senhor. Onde que você tem problema nessa área de moralidade? Pastor, eu sou viciado em novela. E eu sei que tem gente viciada em novela. Irmã que está aqui, ou irmão, se for irmão nós temos que orar duplo. Eu quero dizer para você que é uma ilusão isso. Eu quero dizer para você que é uma mentira da Rede Globo de televisão. Eu quero dizer que eles estão colocando um adultério dentro de vocês. Se você não tem capacidade para assistir isso, e que isso não gere alguma coisa, não tem problema, mas se está gerando alguma coisa dentro de você, eu vou falar como Jesus, ele disse: arranca fora. É melhor você arrancar o teu olho fora e adentrar no céu, do que você ir com o teu corpo inteiro para o inferno. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem. Mas o Senhor disse assim, igreja, para aqueles que venceram a imoralidade, os que venceram as festas pagãs, vocês vão comer do maná escondido. E eu vou colocar nas suas mãos uma pedra branca com um novo nome. Repete comigo assim: novo nome. De novo, novo nome. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim assim no meu coração muito forte? Olha para o teu e diga assim: a nossa passagem por essa terra é muito rápida para você usar teu corpo na imoralidade e viver uma vida desassociada de Deus. Amém? Amém? Eu vou fazer assim, ó. Nós vamos adorar esse hino. Se você precisa de uma oração nessa linha, vem aqui à frente. Mas eu queria muito que você hoje aqui, amém? Se você não tem coragem de vir aqui à frente, eu queria muito que você pudesse orar para as pessoas que vêm aqui à frente essa noite. Amém? Repete comigo: orar, não julgar. Porque eu tenho certeza que muitos que vão ficar aí na tarde é porque não tem coragem de admitir que tem algum problema nessa área. Mas se você precisa, você sabe que precisa, tem algo travando, bloqueando a sua vida, nós oramos a semana inteira por você. Eu tinha essa palavra desde a semana passada. Eu falei para a intercessão, falei: olha, vamos pôr em oração e jejum, porque esse domingo nós vamos iniciar uma palavra que vai precisar de uma libertação. Se você precisa, meu irmão, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Irmão, irmã, nós vamos adorar o Senhor.
seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverei.